de nada eu terei falta. Sabe que uma boa tradução para este versículo poderia ser: o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Essa seria uma tradução maravilhosa para esse texto. Mas eu quero chamar sua atenção essa noite. Existem pessoas que têm muita coisa, mas ainda se sentem falta de algo, enquanto outros, com quase nada, sentem-se satisfeitos. Existem muitas pessoas que têm muito, mas ainda continuam vazias. Mas sabe o que é impressionante? Existem outros que praticamente não têm nada, mas estão profundamente satisfeitos. Algumas pessoas importantes e influentes da nossa sociedade disseram algumas coisas curiosas. O Whindersson, comediante, quase todos nós conhecemos, já disse que só queria uma pessoa para conversar. A cantora Adele já disse que ela fica indo e voltando de um estado depressivo. Richarlison, jogador da seleção brasileira, já disse que pensou em largar tudo por conta da tristeza. Sabe uma coisa? Tem gente chorando na Ferrari e tem gente dando risada no Fusca. Queridos, nós sempre falamos aqui na igreja: viver correndo atrás do seu sonho não vai te trazer felicidade. Eu vou repetir isso novamente: correr atrás do seu sonho não te traz felicidade. Viver correndo atrás de dinheiro não vai te trazer felicidade. Ilusão é pensar que aumentar o volume do extrato bancário te trará tudo o que você precisa. O que é sucesso? Existem algumas coisas que não podem faltar na nossa vida. Se você deseja ser completo, satisfeito, existem coisas que não podem faltar. Se você deseja viver uma vida plena, não é sobre o quanto de dinheiro você tem, quantos diplomas você carrega, a influência que você exerce. Sucesso não é isso. Ter uma vida plena não diz respeito a isso. Davi disse essas palavras, que nós começamos essa palavra, essa mensagem hoje no Salmo 23:1, expressando o sentimento de gratidão pelo que Deus lhe dava, e do mesmo jeito que Ele cuidava de suas ovelhas, não deixando faltar nada, Deus também cuida de nós. Um dos textos talvez eu mais cito aqui nesse culto é Jeremias 2:12-13. Ouvi aos céus, fiquem estarrecidos, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas achadas que não retêm águas. Quando Jesus é o nosso pastor,
nós sentimos satisfação interior e tudo fica bem. Por que fica bem? Porque nós temos a água da vida que nos sacia, e nós temos o pão da vida que nos sustenta. O que está faltando? O que está faltando dentro de você? Como está seu coração? Como está a sua vida? Para viver um coração cheio e viver uma vida de propósito e com plenitude, você precisa viver o Evangelho original. Por quê? Porque o Evangelho é suficiente. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Pode repetir comigo? Cristo é tudo em todos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Primeiro do judeu, depois do grego. E o verso 17, Paulo diz mais: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É uma ilusão você achar que é o seu saldo bancário que te sustenta. É uma ilusão achar que é o seu trabalho que promove tudo em sua vida. Quando eu penso sobre essas coisas e eu não dou crédito a Cristo, eu estou vivendo um pseudo-evangelho. E é por ver hoje, de uma forma tão contagiosa, esse tipo de pensamento, de comportamento, de atitude, que hoje eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho original. Quando eu preparava essa mensagem, eu falei: meu Deus, eu tenho que preparar uma mensagem falando que existe um Evangelho que é pseudo-evangelho. Eu preciso fazer uma afirmação de que existe um Evangelho original. O Evangelho original é suficiente. Repete comigo: o Evangelho original é suficiente. Por quê? Porque o Evangelho original é suficiente. Quando eu falo de Evangelho, eu estou falando de uma pessoa. Porque a Bíblia define o Evangelho não como um conceito, como uma filosofia, mas como uma pessoa. O Evangelho original é Jesus Cristo, o Emanuel, que Deus enviou para habitar entre nós. Esse é o Evangelho original. O Evangelho original não é uma religião, não é uma denominação. O Evangelho original é um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque o Evangelho é suficiente? Em primeiro lugar, o Evangelho original é suficiente porque ele nos dá identidade. Ele nos dá identidade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia nos diz: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o direito
tornarem filhos de Deus. O verso 13, o Evangelho de João ainda continua nos dizendo: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O Evangelho original traz sobre a nossa vida um lugar de identidade, traz sobre nós a identidade de filho de Deus. O que João está nos dizendo nesse texto é que quando eu creio no Evangelho, quando eu passo a receber e viver esse Evangelho, a primeira coisa que esse Evangelho traz sobre mim é a identidade de filho de Deus. Nos coloca debaixo da paternidade de Deus. E o que isso significa? Nos leva para um lugar de cuidado e para um lugar de proteção. Quando Deus assume a paternidade sobre a sua vida, Deus está assumindo sobre você o lugar de cuidado, o lugar de proteção, o lugar de provisão, o lugar onde Ele se torna suficiente em todas as áreas da sua vida. Nos leva a um lugar de autoridade, porque ser filho de Deus não é ser filho de qualquer pessoa. Todo ser humano foi criado por Deus, mas somente é filho aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que crê em Jesus Cristo de todo o seu coração. É isso que define. A primeira coisa que o Evangelho original foi capaz de trazer para a minha vida e para a sua vida foi a identidade de filho e de filha de Deus. Sabe o que isso implica? Implica que você não é qualquer um, implica que você não é cuidado de qualquer maneira, implica que você tem um Pai que é capaz de fazer absolutamente todas as coisas para ver o seu bem. Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente, porque Ele me dá identidade. Além de me dar a identidade de filho de Deus, o Evangelho original também me dá a identidade de príncipe e princesa. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Esse reino de Deus tem um rei, e ao nos fazer filho dele, eu estou sendo colocado num lugar de príncipe e de princesa. Eu estou sendo colocado por Deus num lugar de realeza, de governo, de autoridade. Nos coloca debaixo dessa paternidade, e nós somos definidos em uma perspectiva nova de príncipe e princesa, porque somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos o dever de zelar de tudo que o Senhor nos confia. Temos a responsabilidade de usar o que Deus nos dá para a glória dele. Você precisa entender que o lugar que Deus te coloca como príncipe e princesa é um lugar de direito, é um lugar de honra, mas também é um lugar de responsabilidade e um lugar de compromisso. Naturalmente, o príncipe e a princesa não aceitam nenhuma glória. Tudo que tem não lhe pertence, mas pertence ao rei. E tudo que ele desfruta para honrar o rei. Isso é sobre responsabilidade e compromisso. Viver sob o princípio de honra é a identidade de príncipe, a identidade de princesa. O príncipe e a princesa desfrutam de tudo que tem na mesa, mas tudo aquilo que ele desfruta para dar a honra e a glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Terceiro, ao nos fazer filho, Ele nos dá a identidade de príncipe e princesa, e ao nos fazer filho, Ele nos dá uma herança. Ele nos dá uma herança. Todo filho legítimo tem direito à herança. Isso significa que nós temos direito. Isso significa que nós podemos desfrutar de tudo aquilo que existe na mesa do Pai. A Bíblia nos diz em
Romanos 8,17: se somos filhos, então somos herdeiros. Se Deus te faz filho, ao te fazer filho, Ele também te fez herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Todo filho tem herança. Diga comigo: eu tenho herança, porque eu sou filho. Você consegue compreender porque Cristo é suficiente? Ele é suficiente porque Ele me faz filho. Ao me fazer filho, Ele me faz príncipe e princesa, e Ele me dá um direito à herança. Essa herança é tudo aquilo que existe no reino do meu Pai. O maior exemplo de ser tratado como um filho e de ser honrado como um filho é a história de Mefibosete, que estava no lugar do esquecimento. Davi, por causa da aliança de lealdade, vai mandar chamar, trazer de volta Mefibosete, e Mefibosete passa, depois de chegar ali, a desfrutar da mesa do rei todos os dias, porque lugar de filho é lugar na mesa do rei, na mesa do Pai. Agora nós precisamos entender que o Pai só dá herança para filho maduro. O Pai não desperdiça a herança com filhos imaduros. A Bíblia diz que Deus não lança pedra na boca. Gálatas capítulo 1, capítulos 4, versículo 1 ao 7, nos fala sobre isso. O versículo 1 diz: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de escravo, embora seja dono de tudo. Sabe o que Paulo está dizendo? Se você não tem uma atitude de filho maduro, e a palavra filho maduro aqui é ruios, usado para aquele que amadureceu em Deus, daquele que cresceu em Deus, daquele que deixou de ser criança em Deus. É o mesmo conceito que aparece no capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: quando eu era homem, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, realizava como menino, fazia tudo de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, o termo que Paulo usa é: eu desisti de coisa de menino. Sabe o que Paulo está falando? Desistir de coisa de menino é alcançar a maturidade, e alcançar a maturidade é a oportunidade de acessar o direito à herança, porque só tem direito a acessar a herança o filho maduro, porque se for um filho menor, nada difere do tratamento de escravo. Embora seja dono de tudo, o tutor é que cuida e faz do jeito que ele melhor entende. A maneira que eu e você temos para experimentar a suficiência de Cristo na nossa vida, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a manifestação do amor de Deus, é quando eu desenvolvo intencionalmente um comportamento de filho maduro. O texto diz: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administrador até o tempo determinado do seu pai. Assim também, quando nós éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo desigual. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo se manifestou para te dar o direito de ser filho. Ele redimiu você do lugar de escravidão e te coloca no lugar de paternidade e cuidado dele. Verso 6, Paulo ainda diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. E o verso 7 ele coroa toda essa perspectiva da herança, dizendo: assim você já não é mais escravo, mas filho. A palavra filho é ruios.
e por ser ruiós, Deus também te tornou herdeiro. Diga comigo: eu tenho herança, porque eu sou filho, e Deus me fez príncipe e princesa. Agora entenda, você tem direito, Deus te deu direito, poder e autoridade, revelado em João capítulo 1, versículo 12. Mas tudo isso só se acessa com posicionamento de filho maduro. Cristo é suficiente porque Ele me traz a identidade de filho. A identidade de filho traz autoridade no mundo espiritual. Mateus capítulo 18, versículo 19, a Bíblia nos diz: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Quando eu te torno filho, eu te dou uma autoridade, e essa autoridade é uma chave de ligar e desligar no céu. Meu Deus, quando a gente se posiciona no lugar de paternidade de Deus, com uma perspectiva e atitude, comportamento de filho maduro, você ocupou o lugar que Deus te deu herança. É lindo isso. O verso 19 também diz: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você se posiciona no lugar de filho, ruiós, dois, quando pede e concordam num assunto, o Senhor concede no céu. A sua identidade, ela está baseada em quem você é e não no que você tem. Eu vou repetir isso. A sua identidade não está baseada no que você tem, mas em quem você é. E quem você é quem você se tornou em Cristo Jesus. O Evangelho original, em primeiro lugar, é suficiente porque ele me dá identidade, e a identidade é: eu sou filho de Deus. Eu tenho um Pai que cuida de mim, que me protege, que me sustenta, que me abençoa, que me guarda, que faz tudo por mim. Eu tenho um Pai invencível, um Pai que nunca perdeu uma batalha, um Pai que é suficiente. Segundo, o Evangelho original é suficiente porque ele nos dá destino. Além de nos dar identidade, ele nos dá destino. João 14,6 nos diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é o nosso destino? Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa morada? O nosso destino é a eternidade. O nosso lugar é o céu. Quando o Evangelho original chega na minha vida, ele é suficiente porque ele me dá o destino. E o destino é: eu vou morar no céu, eu me torno cidadão do céu. O Evangelho original é o único que nos leva para o céu. Não existe outro caminho. O artigo é definido, e é o mesmo artigo, é a mesma forma que se apresenta em Êxodo capítulo 3, se não me falha a memória, quando Moisés diz: Senhor, em nome de quem eu vou? Em nome de quem eu devo me apresentar a Faraó? E o Senhor diz: eu sou. É o mesmo eu sou que revela em Jesus aqui em João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho aqui, a palavra Derek, a mesma palavra que é traduzida por rodovia. É o único destino, é a maneira que você chega ao seu propósito. A palavra vida aqui é Zoe, é a manifestação da vida, da plenitude de Deus. E a palavra verdade é aletheia, como única verdade verdadeira. Sabe o que o texto
está me ensinando que eu, quando vivo o Evangelho original, eu sou um novo cidadão, um cidadão do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20, a Bíblia nos diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo nos diz também em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho segurança da minha eternidade, que Deus preparou algo especial para mim na eternidade, mas Ele não preparou só para mim não, Ele preparou para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Todo cidadão do céu tem recompensa no céu reservada para ele. O motivo da nossa alegria é sabermos que nós temos um destino. Lucas capítulo 10, versículo 20, a Bíblia nos diz: contudo, alegrem-se não porque os espíritos lhes submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Sabe por quê? Que a galera está de Ferrari, está chorando dentro dela. É porque só Cristo é suficiente para todos. Sabe por quê? A despeito de milhões que se encontram na conta bancária, ainda acontecem depressões, tristezas profundas, desespero absurdo, é porque somente Cristo é suficiente. Porque a Ferrari não te leva para o céu, a sua conta bancária não te leva para o céu, os seus bens não vão caber dentro do seu caixão. Quem te leva para o céu é somente o Evangelho original, que é Jesus Cristo, Cristo em todos. Além de me dar identidade no Evangelho original, Ele também me dá destino. Mas em terceiro lugar, o Evangelho original é suficiente, porque Ele nos dá propósito. Ele nos dá propósito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 31, nos diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está dizendo que o sentido da vida está no propósito, e o propósito é agradar a Deus. Diga comigo: eu nasci para agradar ao meu Pai. A vida, meu irmão, ela tem sentido quando eu me encontro um propósito. Não é sobre aquilo que eu faço para mim, não é aquilo que eu faço conectado ao que eu sonhei, é aquilo que eu faço conectado ao meu propósito. Meu Deus, de 18 de dezembro eu completo 20 anos de ministério pastoral, e eu estou cansado de ver ao longo da minha vida pessoas cavando e se tornando cada vez mais secas, mais vazias, porque a suficiência que nós precisamos só encontramos em Jesus. E o Evangelho original que me dá propósito, Paulo está dizendo: a vida não é sobre comer, a vida não é sobre beber, a vida não é sobre fazer qualquer coisa, a vida é fazer tudo para a glória de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Naquilo que é tão simples para você só estará realizado, pleno, cheio, se Jesus estiver com você à mesa. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, só tem sentido se você fizer para a glória de Deus. Eu queria desafiar você hoje. Eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo: fala com a igreja e diga a eles que eles avaliem, porque tem coisa que eles estão carregando que eu não estou com eles. Sabe por que você está cansado demais? Sabe o que eu
fardo pesa demais, porque você não está carregando aquilo que está conectado ao seu propósito. Você está fazendo para poder ter dinheiro, é a única razão que você quer fazer. Você está fazendo porque você acha que aquilo que você está fazendo precisa, a sua fonte só sai de lá. O Evangelho e pseudo-evangelho coloca a gente no centro de tudo e tira Jesus do centro da nossa vida. Por isso que ele é o pseudo-evangelho, porque ele nos ilude a fazer as coisas que são legítimas, mas estão completamente desconectadas com o Pai. Deixa eu te ensinar uma coisa de forma prática. Tudo que você for fazer, pergunte ao Senhor se Ele aprovou para você fazer. Você aponta as coisas no seu coração de órfão e você sai fazendo as coisas no coração de órfão, por isso você fica fatigado e cansado. Invista o seu tempo naquilo que te conecta com o Pai, e você vai ver que Ele te aliviará. Não tem jeito de ficarmos aliviados buscando em outras fontes. A única fonte de alívio é o Senhor. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Nós cantamos essa noite. Você precisa entender a mensagem que nós cantamos essa noite. Tudo tem a ver com Ele. Porque tem a ver com Ele, porque está conectado ao propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Não fomos criados por Deus para apenas evitar o fracasso. Deus tem algo mais nobre para a nossa vida. Nós fomos criados para sermos bênção na vida uns dos outros e para glorificarmos a Ele. Rick Warren disse: a pior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Nosso propósito é nos tornarem adoradores. João capítulo 4, o Senhor trouxe essa revelação. Ele está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. O foco dele não está na adoração, o foco dele está no adorador que tem um coração de filho, que conectou a paternidade de Deus. Sabe como? O Evangelho original me dá propósito e me traz a realização que eu preciso. Porque o propósito de Deus para a nossa vida está na nossa atitude de adorador, na nossa vida de comunhão, na nossa disposição de servir, na nossa disposição de ser um discípulo que discipula discípulos, e na nossa disposição de compartilhar intencionalmente o Evangelho. Os 5 propósitos: adoração, comunhão, serviço, discipulado e missões. A nossa igreja é fundamentada numa estrutura 5x5. Os 5 propósitos: adorar, viver em comunhão, servir com os nossos dons, discipular todos aqueles que Deus conecta a nós e intencionalmente compartilharmos o Evangelho. Essa é a nossa estrutura. Nós fomos criados para adorarmos a Deus. O propósito de Deus é sermos seus adoradores. Ele procura adoradores e não adoração. Você encontra significado quando há sentido através do Evangelho original. Colossenses 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: eu acho esse texto rico demais. Pois nele quem? Nele, o Senhor, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Foi criada por e para. Ele fez, mas Ele fez para Ele. Diga comigo: eu fui feito
para Ele. Você entendeu agora? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus te fez para um propósito. E o propósito é para você viver para Ele. Sabe por que nós estamos vivendo uma sociedade no caos? O Brasil está em primeiro lugar em adoecimento mental, impactado pelo alto índice de depressão e ansiedade. Sabe por quê? Porque só Cristo é suficiente em todos. Nada, em qualquer coisa, qualquer lugar que você procure, não é capaz de te dar a resposta daquilo que você só encontra em Deus. Sabe por que as pessoas estão desesperadas? Porque elas estão desconectadas ao propósito. Elas não vivem para adorar a Deus, elas não vivem para agradar a Deus, elas vivem para agradar a si mesmas, para fazer aquilo que elas acham que devem ser feitas. Elas são escravas de todo pensamento e mentalidade construído pela sociedade. É por isso que Paulo diz que eu preciso levar a minha mente cativa a todo conhecimento de Cristo, para que eu possa viver em obediência a Ele. O Evangelho original me dá propósito, me mostra qual é o sentido da vida. Rick Warren diz: você foi feito por Deus e para Deus. Presta atenção nessa frase. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Me ajuda a pregar? Você me ajuda? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: para de correr atrás do vento. Mas completa a frase, me ajuda agora. Fala para ela: você foi criado para Ele. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Você foi criado para Ele. A sua vida é sobre Ele, tem tudo a ver com Ele, e Ele é suficiente em tudo, porque o Evangelho original nos dá propósito. Quarto lugar, o Evangelho original, ele é suficiente porque ele nos dá satisfação. Satisfação. O Salmo 23, nós lemos no início desse texto, que foi um salmo que o Senhor trouxe ao meu coração, o Espírito Santo me inspirou nessa palavra. Nos diz: o Senhor é o meu pastor, não voltar lá, de nada terei falta. De nada terei falta. De nada terei falta. Repete comigo: de nada terei falta. 3 vezes: de nada terei falta. De nada terei falta. Sabe quando eu não sinto falta de nada? Quando o Senhor é o meu pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Guarde isso para sempre no seu coração. Se o Senhor não é o seu dono, outra coisa te governa. O que está te governando? Pode ser que você esteja sendo governado por suas paixões. Sabe que é uma coisa linda? Paulo nos ensina esse mistério. Quando o Senhor não nos governa, nós nos tornamos escravos das nossas paixões. Cristo é suficiente porque Ele nos dá satisfação. Eu acho lindo esse salmo. Eu estudei esse salmo por tudo que eu pude. Seminário, eu escolhi esse salmo para fazer uma exegese dele, porque eu sempre fui apaixonado pelo Salmo 23. E eu aprendi aqui algumas particularidades maravilhosas. Sabe por que o Evangelho original nos dá satisfação? Porque ele nos traz completude e ele nos torna completos. É isso que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. E isso aí eu queria fazer o inverso com você agora. Se você está sentindo falta de muitas coisas, você precisa se perguntar: quem é o seu pastor?
Sabe por que as pessoas estão profundamente frustradas? Porque elas estão colocando expectativas em pessoas e em coisas que nunca serão capazes de satisfazer. John Piper, os homens mais respeitados da atualidade, pastor recém-aposentado, homem de Deus, escreveu muitos livros, e ele escreveu um livro chamado Satisfação de Deus. John Piper vai dizer que o único lugar onde o ser humano pode se tornar satisfeito é em Deus. Só em Deus. Só em Jesus. Só em Jesus. Ao longo da história, em diferentes épocas, vimos homens importantes, homens influentes, como Blaise Pascal, como Fyodor Dostoiévski, como C.S. Lewis, afirmarem que dentro do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Em épocas tão distantes, tão diferentes, em realidades e contextos tão diferentes, o russo, o outro americano e outro nem lembro qual era a descendência dele, filósofo, matemático, cristão, eles em época diferente fazem a mesma afirmação: dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Se existe um vazio do tamanho de Deus, quem é ou será capaz de preencher? Não existe nada e ninguém capaz de preencher o vazio do coração humano, a não ser Jesus Cristo, o Evangelho original. Davi diz: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Paulo disse: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O versículo 11 que Paulo vai dizer isso em Filipenses, Paulo vai dizer no capítulo 4, ele diz: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele diz mais no verso 12: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo, diga comigo: aprendi o segredo. Mais uma vez, aprendi o segredo. Sabe qual é o segredo? Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente. O segredo de viver contente é ter a certeza de que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele é que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Não é minha conta bancária, não são os carros importados, não são a quantidade de bens, não é a minha influência, é só Ele que me fortalece. John Piper vai dizer, preste atenção nessa frase: a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independente do custo. E eu fiquei, quase que deu um nó aqui na cabeça, fiquei paralisado diante dessa afirmação do Pai. Por quê? Se eu estou tendo dificuldade em amar, é porque eu não estou satisfeito. E eu não estou satisfeito em Deus. Davi diz: é Ele que me conduz aos passos verdejantes. Por isso que Ele está pleno. Davi diz: é Ele que me conduz às águas de descanso. Por isso que Ele está pleno. Davi diz: é Ele que refrigera a minha alma. Tem tudo a ver com Ele. Davi diz: é Ele que me guia pela vereda da justiça. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, está comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. De onde vêm seus medos? Da orfandade que não te fez perceber-se como filho amado de Deus. Porque quem se percebe como filho amado de Deus sabe quem é o seu pastor, e ao saber quem é o seu pastor, sabe que é Ele que leva os
pastos verdejantes, é Ele que leva junto às águas de descanso, é Ele que refrigera a alma, é Ele que guia pela vereda da justiça. Quem tem Jesus tem tudo. Sente-se completo, sente-se pleno, sente-se realizado, sente-se satisfeito. Jesus mesmo disse em João 10 e 11: o diabo, o ladrão, vem apenas para furtar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. No verso 11 ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá. O bom pastor dá. Diga comigo: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Meu Deus, você se sente assim? Você parou para pensar no que você acabou de dizer agora? O bom pastor dá. O bom pastor dá a vida. Preste atenção. Se ele foi capaz de dar a vida, a sua própria vida, o que ele não é capaz de fazer com você? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Evangelho original me dá satisfação, me deixa pleno. Rico Warren vai dizer: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Meu Deus, aleluia. Sabe por que Deus te põe nos desertos? A resposta está aqui. É para que Ele se torne suficiente na sua vida. Porque a única maneira de você perceber Deus, de você notar Deus, é Ele tirar tudo de você. Se eu não ocupo lugar e não me percebo como filho, a única maneira que o Pai tem de me ter a atenção é tirar tudo que está roubando minha atenção dele. Primeiro mandamento é: adorarás somente ao Senhor, o seu Deus. Adorarás somente, lembra a palavra, somente ao Senhor, o seu Deus. Quantas outras coisas ocupam o lugar de Deus, Ele tira da minha vida, para que Ele seja a suficiência na minha vida. Está difícil dizer amém? Você está entendendo que pode ser, se você não posicionar no lugar de filho, vai tirar tudo. Já estou avisando, ainda bem que está gravado. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que você seja tudo, até que Ele seja tudo que você tiver. É por isso que Adapto Todos vai dizer: quanto mais vazios estivermos das coisas, mais em nós há espaço para Deus. Me dá mais tempo aí, que eu não vou parar aqui não. Por favor, me dê um tempinho. Depois eu devolvo vocês. Quinto e último lugar, o penúltimo lugar. Não é no último não. O Evangelho original me dá identidade, me dá destino, me dá propósito, me dá satisfação, me dá companhia. Me dá companhia. João 14, versículo 16 e 17 nos diz isso. E eu pedirei ao Pai, e Ele me dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Para sempre. Para sempre. Quem é Ele? Verso 17: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece,
mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. O Evangelho original dá companhia. Sabe qual é a companhia? O Espírito Santo, um companheiro inseparável. Um companheiro inseparável. Jesus nos disse que não nos deixaria órfãos, que Ele voltará. E enquanto Ele não volta, Ele enviaria o Espírito Santo, que estaria em nós e conosco. Em e com. Por um pouco tempo. Não. Para sempre. Para sempre. Quando você recebeu Jesus, você recebe o Espírito Santo em você. Você não mais sente-se sozinho, porque você tem um companheiro inseparável. O texto nos diz: estará com você para sempre. Isso significa todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. O Espírito Santo é Deus vivendo em nós. O salmista, diante dessa certeza, afirma no Salmo 27:10: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quem tem Jesus não anda sozinho, não se sente sozinho. A Bíblia nos diz em Romanos 8, versículo 14 a 16: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Eu posso dizer Paizinho. Paizinho é a expressão de mais profunda intimidade, de alguém que se põe no colo, que se percebe no colo. Mais do que se colocar, é se perceber nele. Essa expressão de um filho que se sente no colo do pai, desfrutando do perfeito cuidado dele, é o companheiro, o Espírito Santo, que nos leva a desfrutarmos disso. Eu costumo dizer: o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Portanto, por isso, Ele é o meu melhor companheiro. Eu pedi só um pouquinho de tempo e eu termino aqui. Sexto e último lugar, o Evangelho original é suficiente, porque ele me dá família. Ele me dá família. Efésios 2, versículos 18 e 19. Qual é a família que ele nos dá? A igreja, que é o corpo de Cristo. Verso 18, o texto diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga comigo: eu tenho família. Andar sozinho só foi uma escolha sua, porque você tem família. O Evangelho original nos dá uma família. Qual é a família? A família da fé. Ela nos dá o senso de pertencimento. O Evangelho original nos dá esse senso de que não preciso caminhar sozinho, de que faço parte de um corpo, de que pertenço a uma comunidade, de que estou ligado às outras pessoas pelo amor de Cristo. Vou descobrir que existem pessoas que são imperfeitas como eu, mas que se importam umas com as outras, que se suportam no sentido de dar suporte e também se suportam no sentido de tolerância. O senso de pertencimento me faz me sentir parte, me sentir útil, me sentir amado, me faz me sentir em família.
traz o sentimento de importância, de fazer parte de algo maior e mais importante do que eu mesmo. Me faz entender que viver não é sobre mim, mas sobre o outro, sobre todos que estão conectados por Deus na minha vida. A família da fé é capaz de me fazer entender que Deus não une pessoas, que Deus une propósitos. A família da fé é o lugar onde eu posso usar meus dons, servir como Jesus serviu e amar como Jesus amou. É o Evangelho original que me dá esse significado de família, de pertencimento, porque ele me faz entender a importância das relações. Que eu não nasci para caminhar sozinho. A família da fé é a comunidade do reino de Deus. O Evangelho original me faz compreender que não é possível amar o noivo, que é Jesus, e odiar a noiva, que é a igreja. Porque os dois caminham juntos. A nossa oração, queridos, tem que ser a mesma do salmista, no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu procuro. Que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. O salmista tinha consciência da importância da família da fé para a sua vida. Ele sabia o valor do pertencimento, de ser parte da comunidade do reino de Deus. Uma família para pertencer, onde nós choramos juntos, onde nós nos alegramos juntos, onde nós servimos juntos, onde sonhamos juntos, onde nos ajudamos mutuamente. Ser família significa jamais abandonar. A Reviver, eu concluo que é uma família para pertencer. Não é um lugar para você frequentar. Se você procura uma família, uma comunidade para você chamar de sua, você está no lugar certo. A Reviver, ela é uma família para pertencer. Por quê? Porque aqui nós nos vemos como pessoas que não são perfeitas, que temos nossos defeitos, limitações, mas que decidimos nos amar e viver o Evangelho original. Se você está nessa família, conectado a ela, é porque você foi chamado por Deus para viver o Evangelho original, Cristo em todos. Somos uma família de discípulos de Jesus, saudáveis e comprometidos a viver o reino de Deus. Para isso existimos. Esse é o nosso propósito. Vem ser família com a gente. Estamos comprometidos em ser uma família, em ser discípulos de Jesus, em sermos saudáveis, em sermos comprometidos e em vivermos o reino de Deus. Essa é a nossa essência como família Reviver. Para nós, esse é o Evangelho original. O Evangelho centrado na pessoa de Jesus. Jesus como estilo de vida, não como uma religião. E esse Evangelho, ele nos dá identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou um príncipe, uma princesa. Eu tenho herança. Eu fui adotado. Esse Evangelho original me dá destino. Eu vou morar no céu. Lá é o meu lugar. Lá é a minha casa. Esse Evangelho original me dá propósito, significado. Eu nasci para adorar e agradar a Deus. O Evangelho original me dá satisfação. Eu estou pleno, cheio, porque Ele é suficiente. O Evangelho original me dá companhia. Eu não ando sozinho, eu tenho o melhor companheiro, o Espírito Santo. O Evangelho original me dá família, pertencimento.
eu tenho uma comunidade para chamar de mim. Por isso escolhemos o Evangelho. Por isso escolhemos Jesus. Porque fora dele você não encontra tudo isso. Encontrando Jesus, você encontra a vida. Escolhendo a vida, você escolhe uma vida abundante. E é isso que é o Evangelho original. Cristo sendo tudo em todos. O Evangelho é suficiente na minha vida. Vamos ficar de pé. Deus te trouxe essa noite aqui. Eu espero que você tenha compreendido isso. Deus te trouxe essa noite aqui para mostrar a você tudo que Jesus te deu. Tudo que Deus te deu. Um dia nós estávamos longe, perdidos, fétidos, rasgados, maltratados, escabelados, e Ele nos acolheu no seu amor.